colega advogado, colega advogada. Meu nome é Felipe Pereira Malman, sou presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da OAB-RS e dando continuidade ao projeto EPROC em 8 minutos, nós vamos dar uma olhada na visão geral do processo dentro do EPROC. Nessa primeira tela aqui, que é a tela que o sistema nos direciona dentro do EPROC, nós caímos no painel do advogado. Eu vou buscar um processo qualquer para mostrar para vocês qual que é a visão. Relatórios, relação de processos. Vou entrar no primeiro processo que eu vejo aqui. No EPROC, nós temos diversas maneiras de fazer a mesma coisa. Eu aconselho os colegas, até para que consigam organizar melhor a rotina do trabalho dentro do processo eletrônico, que quando vão trabalhar em um determinado processo, abram aquele processo e realizem todas as ações por dentro daquele processo e não por opções periféricas, como por exemplo, eu posso subestabelecer direto dessa tela agora, ou eu posso selecionar lá na coluna da esquerda subestabelecimento e determinar se vai ser individual ou em bloco. Então, aconselho que se trabalhe sempre dentro da tela do processo. Aqui na parte superior eu tenho as principais informações, número, a data da autuação, que tipo de movimentação que eu tenho por último, qual a última situação, o nome do magistrado, órgão julgador, competência, classe e processos relacionados. Por exemplo, esse processo aqui eu tenho um agravo de instrumento lá no segundo grau relacionado. Tá? Tem a opção de lembretes, essa é uma opção interna, quase como se fosse um post-it para colar no processo. Lembrando, tomem cuidado porque esse lembrete ele é uma opção interna do sistema do TJ. Então, usem com moderação, com sabedoria, apenas lembretes que possam ser públicos. A orientação é de que esses lembretes somente o advogado pode visualizar, mas como o proprietário do sistema é o Poder Judiciário, é interessante que nós façamos apenas breves considerações e o ideal mesmo é que essas considerações sejam feitas dentro do nosso sistema, do sistema que eu utilizo dentro do meu escritório. Tá? Aqui, na próxima aba, eu tenho os assuntos. Mais abaixo, eu tenho as partes e representantes, tanto a parte autora como a parte ré. Tenho mais aqui embaixo uma sinalização de que o Ministério Público participa dessa ação. E aí depois eu tenho as informações adicionais. Ali, nessa seção, é interessante conhecer, porque nós temos... clica para nós lá. Nessa seção é interessante conhecer porque nós temos muitas informações aqui. Se tem antecipação de tutela, não tem. Se tem algum tipo de anexo eletrônico, tem reconvenção ou não tem. Essa parte eu costumo dizer que ela é uma parte viva. A secretaria vai sempre, ao longo da vida do processo, vai ter que alterar algumas vezes aqui essa parte. Lembrando, aqui eu tenho a opção usuário com vista ao processo, usuários com vista ao processo. Aqui eu tenho 0, né? Não tenho nenhum usuário ainda com vista ao processo. E o que quer dizer isso? Se algum colega, se algum advogado que não represente nenhuma das partes do meu processo entrar nesse processo, esse número vai aumentar, vai para 1, 2, 3. E aí se eu clicar nesse número, eu vou ver a lista de advogados que já entraram e verificaram o meu processo. Isso é um princípio de transparência que vem do TRF4, vem dos desenvolvedores, eles sempre primaram pelo que a gente pode ver pela transparência do EPROC. Então, se o colega entrar aqui e não estiver representando nenhuma das partes, a sua OAB vai ficar registrada para sempre dentro desse processo. Quando é que não fica? Só tem uma situação que não vai ficar registrado se o colega não for advogado. Se com a chave do processo a parte me procurou e eu quero avaliar se eu vou entrar nesse processo ou não, se eu vou defender esse cliente nesse processo específico. Com a chave que a parte vai me trazer, eu consulto o processo, coloco a chave lá embaixo, não fica registro nenhum. Agora, se eu fizer a consulta pura e simplesmente pelo número do processo e entrar,
a minha OAB fica registrada aqui. Outra parte muito importante, na verdade uma das mais importantes da visão do processo, são as ações. É essa guia inteira aqui. Em cada processo que eu entrar no EPROC, eu vou ter o agravo para fazer aqui, eu vou ter o acesso a uma árvore de documentos, as audiências, certidão narratória, custas, depósitos judiciais, movimentar, peticionar e subestabelecimentos. É importante que o colega entenda qual é a lógica do EPROC, para que consiga se movimentar rapidamente por dentro do sistema. Tá? Então, o agravo de instrumento eu já tenho muito claro que é a minha primeira opção aqui. Mas, se eu for fazer uma contestação, se eu for fazer uma apelação, por onde é que eu vou? Eu não vou ter o nome contestação escrito aqui em nenhum momento. Essa é uma petição intermediária. Então eu vou clicar aqui, nós não vamos ver isso nesse vídeo, veremos em um outro, mas eu vou clicar aqui em movimentar peticionar e eu vou ter acesso a esse tipo de movimentação intermediária. Então é bacana explorar um pouco o sistema antes de estar com pressa para cumprir um prazo. Então é importante que a gente brinque um pouco. Tá? Vou clicar aqui na árvore e aqui é um tipo de visão que eu tenho do meu processo. Tá? Eu tenho as movimentações. Se eu clicar lá, por exemplo, no cálculo 1, eu vou ser remetido direto para a petição de cálculo. Segunda opção na tela ali na esquerda, cálculo 1. E aí eu vou ter o documento em referência dentro do processo. Ele é quase que um visualizador de autos, é um visualizador de autos para documentos em separado, mas se eu quiser ter uma cópia integral do processo, eu clico aqui embaixo em marcar todos. Depois eu clico em versão para impressão aqui embaixo também. E ele vai me gerar um PDF completo com todos os documentos aqui. E aí, para ficar mais fácil eu poder trabalhar dentro do meu computador, eu vou clicar aqui em download e vou executar, vou baixar aquele PDF para que eu possa trabalhar dentro do meu computador. Aqui eu vou cancelar, só a título de exemplo, mas vocês salvariam e poderiam trabalhar tranquilamente, independente do sistema do tribunal estar funcionando ou não, de posse desse PDF, eu posso fazer o meu prazo tranquilamente, sem me preocupar muito. Tá? Vamos voltar para a tela anterior. Tá? Voltei aqui para a vista geral. E aí eu tenho outro método de fazer o download. Vamos lá para cima, depois nós vamos voltar para cá. Eu tenho um botão aqui que eu não vou clicar, download completo. Aqui eu estou numa base de treinamento, algumas opções aqui não funcionam para mim, mas aqui o download completo, eu vou selecionar quais os filtros, o que eu quero desse processo e vou dar um OK. O sistema ele vai me dizer, olha, daqui a tantos minutos ele vai te mandar um e-mail dizendo que o download está pronto e que já é possível trabalhar. Como eu prefiro o acesso imediato ao PDF, eu vou ali pela árvore, porque daí eu mesmo gero e pego o PDF imediatamente. Eu ainda não sei qual é o tempo que vai demorar para disponibilizar os arquivos aqui, então eu tenho usado ali diretamente pela árvore. Vamos voltar ali para baixo nas ações. Demonstradas todas as ações que nós temos aqui, por último, eu tenho os eventos aqui do EPROC. Vamos descer um pouquinho mais. Aí aqui eu tenho, por exemplo, uma petição que foi juntada a 23/4, tenho um subestabelecimento que eu fiz com reserva, eu tenho todas as movimentações do processo. Fora o acesso a todos os documentos que eu tenho no PDF, eu tenho todas as movimentações. Linhas gerais, essa é a visão geral do processo. E é a parte que nós, como usuários externos, mais utilizaremos dentro do sistema EPROC. É importante conhecer, saber acessar. Eu vou chegar nessa visão geral através do número de processo, vou fazer uma consulta ou no meu acervo, ou uma consulta a processo, que eu tenho aqui na barra à esquerda, aqui, consulta processual. E aí chegarei nesse meu processo. E é aqui que eu vou trabalhar. Então, linhas gerais, essa é a visão geral. Continuem acompanhando o projeto EPROC em 8 minutos, em que nós demonstraremos algumas peças para que o colega fique muito tranquilo para trabalhar dentro do sistema EPROC da Justiça Estadual.